No EvoTalks de hoje, faremos uma imersão no mundo do agronegócio com o nosso amigo querido Francisco Maturro, figura emblemática do mundo do agronegócio, que desenvolveu toda a sua carreira e competência deste meio de dentro para fora, dentro das entidades representativas do agronegócio e também com a experiência de um grande industrial da área de máquinas e equipamentos. Nós falaremos muito a respeito desse mundo, o que estamos vivenciando no mundo do agronegócio agora e o que está por vir. Olá, eu sou Fernando Leme, especialista em auditoria e consultoria e cofundador da Evo Inc. No episódio de hoje do EvoTalks, tenho a felicidade de receber meu amigo Francisco Maturro, que é empresário, secretário da Agricultura e Abastecimento do Estado de São Paulo, pelo período de 21 a 22, secretário da Agricultura do Estado de São Paulo em 2022, presidente da AgriShow, a maior feira de agronegócio a céu aberto da América Latina, por 6 anos, entre outras tantas participações ativas que ajudaram a transformar o agro brasileiro. É presidente da Fundação de Desenvolvimento e Pesquisa do Agronegócio, presidente do LEAD Agronegócios e participa de grandes eventos pelo mundo. Bem-vindo, meu amigo Francisco Maturro. Meu grande amigo Chiquinho, grande prazer recebê-lo aqui nessa manhã para a gente gravar o EvoTalks de hoje, uma matéria muito especial que a gente fez questão de fazer com você, né, um exímio conhecedor do agronegócio brasileiro. Grande prazer imenso estar aqui com você. Meu amigo, primeira pergunta, vamos direto ao assunto aqui. Você poderia compartilhar conosco como começou a sua jornada no agronegócio e o que motiva você a assumir posições tão influentes no Brasil, como secretário da Agricultura e Abastecimento do Estado de São Paulo e a presidência da AgriShow, por exemplo, um empresário tão bem-sucedido, pegando essas grandes pautas do agro a ser tratado, né? O que desafiou você a fazer isso? Bem, Fernando, a primeira coisa que eu tenho que dizer é agradecer essa oportunidade de estarmos aqui juntos. A minha jornada no agronegócio é começo de vida, né? Sim. O meu avô chegou como imigrante para as lavouras de café na minha região. Eu sou de Matão, originalmente. Uhum. Então, na verdade, eu nasci debaixo de um pé de café, que a minha região predominou o café durante muitos anos, depois migrou para outras culturas, como a citricultura, hoje predominando cana na minha região, embora em Matão tenha uma fábrica de suco de laranja, não, são 2 fábricas de suco de laranja. E eu sempre trabalhei no agro, um curto período que fiquei fora estudando, e trabalhei na Unilever, na GC Lever, hoje Unilever, e de lá eu fui para uma fábrica de implementos agrícolas, em Matão. E aí começou a minha jornada no agro, trabalhando com máquinas agrícolas, entendendo esse mercado, o início da mecanização da agricultura no Brasil, que era uma agricultura predominantemente feita no Rio Grande do Sul, Sim. da forma como seus imigrantes europeus aprenderam nos seus países de origem. Então fazia uma agricultura de clima temperado num país de clima tropical. Então, Sim. tudo isso foi um aprendizado gigante. E um grande desafio, né? Um grande desafio de tropicalizar a agricultura brasileira. Aí começa a minha jornada e aí eu migro também para algumas entidades representativas do setor, porque tinha que trazer o setor todo junto. Não dava para voar sozinho ou com a nossa empresa nesse segmento. Sim, perfeitamente. Imagino que o desafio foi gigantesco lá atrás, né, Chico? Bom, em sua vasta experiência, como você viu o agronegócio brasileiro evoluir ao longo dos anos, especialmente em termos de políticas públicas e apoio ao produtor rural? É um tema que eu sei que você gosta muito. Talvez eu comece um pouco antes, porque o Brasil teve 3 grandes evoluções no agronegócio brasileiro. Sim. Primeira grande evolução foi o plantio direto na palha, na década de 70. Então foi uma evolução, o criador disso, ou o inventor disso, qualquer nome queira dar,
ele era chamado de louco, porque tradicionalmente a gente preparava o solo, arando, gradeando, uma agricultura convencional, onde a gente perde nutrientes, estava perdendo muito nutriente do solo, por causa da forte insolação que nós temos no Brasil. Então ele começou a fazer uma agricultura plantando direto sobre a palha, ou o resto da cultura anterior que ele fazia. Foi chamado de louco, mas esse louco acabou virando visionário, evidentemente, depois que ele morreu, né? E hoje nós somos 40 milhões de hectares do Brasil em plantio direto na palha. Essa foi a primeira grande evolução, mas aí teve que entrar pesquisa. Sim. Tem que entrar pesquisa, porque nós passamos a ter no solo micro-organismos que nós não tínhamos no passado, ou que eram queimados pela forte insolação. Sim. E que estavam protegidos. Criamos uma fauna nova. Aí entra a pesquisa com seus defensivos para poder administrar essa mudança total de conceito na agricultura. Então, nesse momento, nós estamos entrando na agricultura tropical. Essa foi a primeira grande evolução. Se você quiser, a gente entra para a segunda. Fica à vontade. A segunda grande evolução foi a segunda safra no Brasil, que no passado se chamava de safrinha. Uhum. O que era uma safrinha? O cidadão colhia o milho, colhia o soja, colhia o trigo, e aqueles grãos que caíam da colhedora acabava germinando e ele tinha um milho para o gasto ali, tratar as galinhas, tratar os porcos em propriedades pequenas, isso era possível. Uhum. Aí, porque ainda tinha resíduos de fertilizantes nesse solo. Sim. O que ele fez? Poxa, se está dando sem eu plantar, se eu plantar e fizer algum trato, eu posso ter uma safra maior. E começou então a história da segunda safra no Brasil, que só no Brasil, com clima temperado, com clima tropical, é que isso é possível acontecer. Em clima temperado não, porque é o período onde a gente entra neve. Sim. E aqui no Brasil, como nós não temos neve, a não ser no Papai Noel, o resto segue a vida. É isso aí, maravilha. É uma aula de história aqui para a gente também, né? A gente tem que passar por isso para chegar onde eu quero chegar, né, Chico? Perfeito. A tecnologia tem sido muito transformadora, né? Em muitos setores, inclusive no agro, sobretudo no agro, eu diria. Poderia nos contar sobre algumas das mudanças mais significativas em termos de tecnologia, que trouxe para o campo uma vida ainda mais próspera? Teve uma grande evolução, né? Que é a terceira onda aí, talvez. Eu ainda fico na segunda grande evolução para depois entrar na terceira, Fernando. É por uma razão muito simples. Quando o Brasil sai das terras férteis, que acabou, Uhum. o Brasil é um país onde predomina solos pobres, solos com deficiência de calagem, com alto teor de alumínio nesse solo, onde a agricultura não prospera. Aí chega a pesquisa através dos institutos de São Paulo, que são os mais antigos do Brasil, ainda fundados no Império. Por exemplo, o Instituto Agronômico são 136 anos, ainda fundado por Dom Pedro. Sim. Instituto Biológico, que tem que fazer estudo. Tudo isso foi criado um dia. O Instituto Biológico tem 96 anos. O Instituto Agronômico, 136. E vem todos os outros institutos do estado de São Paulo. E, há 50 anos atrás, surge a Embrapa, aí como uma empresa nacional de pesquisa em ciências agrárias, que vem dando suporte ao produtor para poder avançar. Sim. Solos predominantemente pobres. Ribeirão Preto é uma maravilha. Sim. 60%, 70%, 80% de argila. Isso a terra não tem mais. Quem tem, Deus não fabrica mais. E o que sobrou para nós foi cerrado. Foi. Solos muito pobres, extremamente pobres, que só podiam produzir com ciência e pesquisa. A Embrapa, quando chega 50 anos atrás, manda técnicos para o mundo para aprender a fazer agricultura e voltaram de lá com conhecimentos profundos. Mais de 1.000 técnicos foram. A essa época o Brasil não tinha nenhum doutor em ciências agrárias. Sim. Então, voltaram como doutor em ciências agrárias, entendendo que nós não podíamos fazer aqui uma agricultura que é feita em países de clima temperado, como Europa, Estados Unidos. Então, aí começa a grande evolução do Brasil, dominando solos de clima tropical, predominantemente as áreas de cerrado. Só não podendo esquecer que São Paulo tem uma grande área de cerrado, né? Tem. Começa em Brotas e Tirapina, sim, e vem até aqui a região de Luiz Antônio, próximo de Ribeirão Preto. Isso é cerrado.
E interessante que a tecnologia, a ciência, a pesquisa forçou muita gente a residir no local para onde foram. Sim. Que predominantemente os gaúchos migraram para essas regiões e não tinham para onde voltar. As famílias cresceram, Sim. as propriedades que eram do mesmo tamanho tinham que dividir entre os irmãos. Não dava mais. Então foram para o Centro-Oeste e a pesquisa, a ciência, a tecnologia e muito suor do produtor transformou aquela região em região muito produtiva, onde nós temos os melhores índices de desenvolvimento humano, famoso IDH, Sim. naquelas regiões. Exatamente. Isso fruto de muito trabalho, pesquisa, ciência, pioneirismo. Sim. Tiveram a coragem se deslocar. Sim. Isso foi um divisor de águas para o Brasil crescer no agro, né, Chiquinho? E durante esse seu tempo né, de conhecimento e tudo mais, a gente sabe que você, durante seu tempo como secretário da Agricultura e na liderança de organizações importantes, quais foram algumas das principais lutas que você comprou em nome dos agricultores e quais impactos essas lutas tiveram no setor? Que não foram poucas, né, Chiquinho? Não, nunca são poucas, né? Porque você conta que as pessoas vão acreditar em um bom projeto. E nenhum projeto bom, nenhum programa bom para em pé se não der dinheiro. Sim. Que é muito bonitinho você falar que eu tenho que preservar a floresta, que eu tenho que fazer isso, tenho que fazer aquilo. Temos um código florestal absolutamente rigoroso, o mais rigoroso do mundo. E nós não precisamos nos adaptar ao código florestal, porque o brasileiro, o agricultor brasileiro, ele preserva por consciência. E os grandes desafios, e eu na Secretaria de Agricultura, o meu maior desafio era buscar a emancipação do produtor. Sim. Fazer com que ele saia do assistencialismo. Que o assistencialismo corrompe e não deixa o agricultor prosperar. As famílias não prosperam. Sim. Eles viciam no assistencialismo. Então, eu criei dentro da Secretaria de Agricultura o Integra São Paulo, que são os sistemas integrados de produção, nós podemos falar disso mais à frente. Sim. Criei dentro do estado de São Paulo o Milho Mais São Paulo, são variedades de milho que produzem com até 300 milímetros de precipitação pluviométrica, quando normalmente nós precisamos de 750 a 800 milímetros, são sementes desenvolvidas, geneticamente modificadas, para que produza com um período de veranico ou de seca muito grande. Então, esse programa está andando, o produtor está vendo o resultado, aí então ele adota o programa, porque ele vê o resultado. Sim. O Integra São Paulo é Integração Lavoura-Pecuária e o Programa de Solo Mais Fértil, porque tem muita gente que se esqueceu da primeira aula de agronomia que certamente tem nas faculdades, que é a calagem, a correção de solo. Sim. Isso é necessário que se faça. Nós somos um país que tem solos predominantemente pobres e com deficiência de calagem. Então, esse programa está andando na secretaria, o atual secretário tem dado ênfase nesses programas, e isso vai fazer com que o agricultor busque a sua emancipação, obtendo resultados financeiros. Não é pecado ter lucro, ao contrário. Pecado é acontecer populações que não têm o que comer e não acessam alimento. Perfeitamente. E aliado a isso, a gente vai falar um pouco mais adiante, tem as inovações acontecendo no sentido de tornar aquelas reservas florestais que são necessárias e obrigatórias no Brasil também gerar recursos. Vamos falar um pouquinho mais adiante, talvez num novo Evotalks ligado a essa pegada ESG, de uma forma geral, né? Mas eu estou curiosíssimo para saber um ponto importante que tem a ver com tudo isso, né? A AgriShow é um evento monumental, né? No calendário do agronegócio mundial, eu diria, né? Como foi o processo de planejamento e execução desse evento durante sua presidência? Bom, ele não foi durante a minha presidência, talvez eu volte um pouco na história. Eu volto 30 anos, a AgriShow está fazendo 30 anos esse ano. Sim. Nós fizemos a primeira edição em 1994.
ela foi possível acontecer aqui nessa estação experimental em Ribeirão Preto, hoje o Centro de Cana. Que você é um dos fundadores da AgriShow? Sim, sou um dos idealizadores e fundadores. Perfeitamente. Ele foi possível fazer porque nós tínhamos um secretário de Agricultura à época, um abnegado, um apaixonado por novas tecnologias, Dr. Roberto Rodrigues, que era o secretário de Agricultura, que disponibilizou essa área da fazenda para que a gente pudesse fazer a primeira edição da AgriShow. Fizemos a primeira edição da AgriShow e foi um momento feliz e ao mesmo tempo muito triste, porque no dia da abertura da primeira AgriShow em 94, chegava em São Paulo o corpo do Ayrton Senna. O Brasil vivia um velório, o Brasil estava de luto, o Brasil estava sofrendo, o mundo estava sofrendo, porque nós estávamos perdendo um menino. Todos nós. Era um ídolo para todos, um ídolo, uma referência como ser humano, como esportista, como caráter. Então, foi um AgriShow sem nenhum resultado, poucos expositores. A gente não investiu muito, também não perdeu muito. Sim. Aí fizemos a edição em 95 e daí para frente, foi para frente. Sim. Com a edição da AgriShow, a primeira edição, quem fez a primeira edição da AgriShow foi a BAG. E o primeiro presidente foi um presidente da BAG, saudoso Ney Bittencourt de Araújo, que era um homem apaixonado por ciência, por avanço. Um ícone, né, Chico? Um ícone, uma referência dos milhos híbridos no Brasil, das tecnologias para as galinhas, a tecnologia para suínos. Esse homem trouxe tudo para o Brasil, inclusive o conceito do agribusiness, que hoje chamamos de agronegócio, que é toda a cadeia produtiva dentro da porteira, fora da porteira, depois da porteira. Esse homem trouxe esse conceito para o Brasil. Conceito criado em Harvard na década de 50, mas foi trazido pelo Ney. E aí fundamos a ABAG, a Associação Brasileira do Agronegócio, junto com a AgriShow. E a AgriShow está aí. Né? E depois de tantos anos, eu nunca perdi nenhuma AgriShow, mesmo com a nossa empresa expondo ou como participante. E eu fui eleito presidente da AgriShow, foi uma honra muito grande. Fui eleito para ficar 2 anos. Fiz os meus 2 primeiros anos, 18 e 19. Depois nós tivemos a infelicidade, temos uma pandemia. 2020 e 2021 não pudemos fazer a feira. E eu devo dizer, Fernando, deu muito trabalho não fazer. Porque nós tínhamos todos os contratos assinados e pagos e nós não entregamos a feira para quem comprou e pagou. Por força de decreto do governo, da prefeitura, e era necessário naquele momento. Necessário, Fomos acabar fazendo isso em 2022, retomamos, né, Chico? Prorrogamos a feira e eu novamente assumi a presidência. Então eu certamente devo ser o presidente mais longevo da história, com 6 anos à frente e com um detalhe, trabalho voluntário. É bom que se diga que não há remuneração para um presidente da AgriShow. Meu trabalho foi voluntário. E eu, talvez aqui não é nenhuma vantagem isso, eu fui até hoje o único secretário de Agricultura que também foi presidente da AgriShow ao mesmo tempo. Ao mesmo tempo, é isso uma que eu ia honra dizer. para mim muito grande. E que só enriqueceu a feira, eu diria, né, com todo esse contexto e com o poderio, né, de juntar muita gente, que você é uma pessoa agregadora por natureza, né? E estando em cargos tão representativos, levando o plano Safra para ser aprovado em Brasília, que não é fácil, né, e tudo mais, essa pujança foi fundamental para tudo isso acontecer, felizmente aqui na nossa querida Ribeirão Preto, né, Chico? Sem dúvida. E essa AgriShow, depois de muitos anos, nós conseguimos uma lei de concessão dessa área. É uma lei que tem alguns defeitinhos da lei, mas nenhum secretário que chega, nenhum governador que chega tem coragem de tirar essa feira de Ribeirão Preto, primeiro porque tem muito dinheiro enterrado ali em infraestrutura. Segundo, porque é muito importante para Ribeirão Preto, muito importante para São Paulo e importantíssimo para o Brasil. É a maior feira do segmento no planeta. A gente não quer usar modéstia nessa hora, porque é uma feira de negócios, é uma feira de difusão de tecnologia, onde os agricultores, os produtores do Brasil inteiro vêm buscar as últimas novidades que tem no mundo. Porque os lançamentos são feitos concomitante. Aqui
Europa, Estados Unidos, são feitos aqui, Sim. em Ribeirão Preto. E tem uma razão para isso, Fernando, eu devo explicar. O Brasil tem uma superutilização de máquinas. Por sermos um país de clima tropical, as máquinas têm um uso intensivo. Você pega preparo de solo, plantio, cultivo, colheita de cana-de-açúcar, ela se estende por 8, 10 meses. E com 2 safras ainda, pelo menos? Com 2 safras, com 3 safras. Quando a gente entrar na terceira grande evolução, a gente vai dissertar sobre isso, mas uma colheita de cana dura 8 meses. Então, as máquinas têm uso intensivo, o que não é possível fazer na Europa. Então, os processos de validação das grandes multinacionais instaladas aqui são feitos aqui, os processos de validação. São referência, número né? de horas, tudo isso é feito no Brasil num clima quente, né? Sim. Se operar bem aqui, certamente opera muito bem em outros outro lugar do Sim. mundo. Sim. Então o Brasil tem esse privilégio hoje através da AgriShow. A gente falou muito aqui da primeira evolução, segunda evolução, né? E você comentou que tem uma terceira evolução, né? Eu acabei não entrando nesse tema, mas seria importantíssimo ouvi-lo. O que seria essa terceira evolução? O que está por vir aí para o O agronegócio? Fernando, na verdade, não está por vir. Nós temos muito para mostrar já da terceira evolução. São os sistemas integrados de produção que nós chamamos de ILPF, Integração Lavoura, Pecuária, Floresta. O que aconteceu? É um projeto da Embrapa e esse projeto da Embrapa, dentro das gavetas da Embrapa, certamente tem mais milhares de bons projetos que ninguém tirou de gaveta. Sim. Esse projeto de integração lavoura, pecuária e floresta, nós tiramos da gaveta, empresários da iniciativa privada, e criamos as condições econômicas, financeiras, para que esse projeto se desenvolvesse em propriedades privadas. Sim. Com isso, começamos lá em Goiás, numa fazenda em Ipameri, fazenda Santa Brígida. Começamos lá com 100 hectares, o fabricante de trator colocando tratores de engenharia, nós de implementos colocando os implementos de validação, de processo de validação de engenharia. Que são os grandes testes, né, Chico? Grandes testes de validação de produto, porque eu não posso colocar um produto no mercado sem passar por um teste severo de validação. Sim. Então, o que aconteceu? Deu certo em 100 hectares, avançamos mais um pouco, aí nós formamos a rede de apoio financeiro aos sistemas integrados de produção, que é o ILPF, e começamos a difundir isso no Brasil. Agricultores que quisessem aderir ao sistema, nós não fazemos o fomento, nós fornecemos a tecnologia. Sim. Desde que ele adote a tecnologia por inteiro. Aí tem assistência técnica dos técnicos da Embrapa, e depois, num outro momento, eu criei como secretário de Agricultura o Integra São Paulo, então São Paulo aderiu ao programa e continuamos. Hoje, nós temos 17 milhões e 430 mil hectares já adotando as novas tecnologias. Essa é a terceira grande evolução do agro, porque compreende uma leguminosa, que pode ser soja, pode ser feijão, uma leguminosa, compreende uma gramínea, que é o milho, e junto do milho a gente planta o capim, a melhor forrageira que pode existir. Sim. No momento do crescimento do milho, a forrageira para de se desenvolver, porque está um sombreamento. Num terceiro momento, colhe-se o milho, tem um pasto formado, joga o gado lá dentro, e o quarto momento, o quinto momento, é uma palhada maravilhosa que sobra sobre o solo para suportar a próxima cultura. Sim. Então, essa é a terceira grande evolução do agro, que eu vejo como a emancipação do produtor, pequena propriedade, média propriedade, grande propriedade, cabe em qualquer tamanho. Sim. E isso sim gera renda e o leva para a emancipação. Nós temos hoje no Brasil muitas unidades de referência tecnológica, a gente deu um nome bonito, chamou o URT, Unidade de Referência Tecnológica, são fazendas produtivas na mão da iniciativa privada, caminhando rapidamente para uma emancipação e renda. Sim. Os funcionários
que estão lá já estão efetivados. A gente quase pode chamar uma fazenda dessa de fazenda sem parar, porque ela produz o ano inteiro. Sim. Diferentemente de outras propriedades, planta uma safra, espera o tempo certo de chuva, precipitação pluviométrica adequada para se fazer uma safra. Essa não, você faz safra o ano inteiro. E se a gente brincar, ainda coloca uma cultura de ciclo curto aí no meio, que é uma cultura de feijão, que em 90 dias está pronto, porque diz que o feijão só precisa de 3 águas, né? Para germinar, para florar e para cozinhar. Então, é uma leguminosa pouco exigente de água, né? A não ser para cozinhar, que é a opção dele. Sim. Não há consumo de água, é muito menos utilização de água, é muito pouco o que se depende. E muita gente critica a questão do consumo de água na agricultura. A agricultura não consome água. O ciclo hidrológico do mundo, desde que o mundo, é o mesmo, do mesmo tamanho. A única coisa que divide é água limpa, potável ou água suja. É a única coisa que separa. Sim. Que por 1 quilo de feijão, apenas para dar um exemplo, passa 25 litros de água durante seu ciclo. Sim. Mas quando ele chega na sua casa para colocar na panela, ele tem 130 ml de água. Quer dizer, todo aquele ciclo hidrológico para irrigar, para germinar, para florescer, para produzir, foram 25 litros, mas ele evaporou e voltou para o sistema. Sim. Na sua casa chega com 130 ml. Aí você adiciona água e cozinha novamente e consome, que vai virar água num outro momento outra vez. Sim. Então, os sistemas integrados de produção é o grande elemento, é o grande modificador do sistema que nós temos hoje no Brasil. É uma sobreposição, a primeira evolução, a segunda evolução, que é o plantio direto, agora com forrageira. Qual é a diferença da forrageira, que é o pasto? É o capim. Porque a semente de forrageira, a raiz da forrageira, vai buscar 4, 5, 6 metros de profundidade. Então, lá está sequestrado o carbono, lá que ela vai buscar água para beber e ter pasto produtivo no período seco. E com isso a gente tem uma safra de bezerro a mais e tem um gado engordando a pasto, a razão de 1,2 kg, 1,3 kg por dia. Nossa. A pasto. Então, essa é a grande evolução que faz com que o proprietário tenha funcionários efetivos trabalhando o ano todo, as máquinas gerando dados que geram informações, que geram mapas agronômicos. Tanto que em 16, 17 anos, nós conseguimos quase 18 milhões de hectares dentro do sistema. Nossa, bastante. E eu costumo brincar, Fernando, que até 20% do sistema você empurra ou puxa. Sim. Depois ele cresce por inveja. Porque vê o vizinho evoluir, vê o vizinho se desenvolver. Primeiro você chama ele de louco, que você acha que ele está se endividando. E num terceiro momento você copia porque ele está ganhando dinheiro. Isso é importante. Você falou da renda, Chico. Eu fiquei curioso, eu já vi alguns números, mas em geral, numa fazenda, entre a comparação da integração lavoura, pecuária, floresta e o sistema tradicional, quanto de renda se consegue a mais nesse sistema? Bom, a primeira coisa, Fernando, é que se ganha é o meio ambiente. Certamente. É o primeiro grande ganho. Certamente. A segunda é que você tem a preservação de curva de nível, você não tem erosão. Você não tendo erosão, você não tem assoreamento de nascentes e de riachos que cruzam as propriedades rurais, mas o ganho mesmo é de dinheiro. Sim. É recurso. O agricultor paga suas contas, investe em tecnologia, consegue pagar a escola dos filhos, consegue estudar os filhos para que eles retornem para a propriedade com mais tecnologia, mais conhecimento. Isso é dinheiro na veia, Fernando, porque quando você fala já na segunda evolução com safra e segunda safra, aqui no sistema integrado de produção você pode ter até 5 safras. No mesmo ciclo. No mesma terra, na mesma área. Você saindo de 2.700 quilos de soja para 4.400, você saindo de 5 toneladas de milho para 11 toneladas de milho. Mais que dobra, né, Chico? Mais que dobra. Você saindo, agora é um dado importante, nessa fazenda nós tomamos as medidas, e quem faz isso é a Embrapa, com todas as suas métricas científicas. Nós saímos de meia cabeça por hectare
para 9 cabeças por hectare. Nossa. Nós saímos de 75 quilos de carne por hectare para 942 quilos de carne por hectare, sempre na mesma área. Isso é o ganho. Espetacular. A humanidade ganha, o produtor ganha, o entorno ganha. Porque até o bem-estar do animal está preservado ali, né? Preservado pelas florestas. Exato. Então, e ainda tem uma renda extra, Fernando, que é a floresta que ele planta. Sim. Se ele planta eucalipto, no 6º, 7º ano ele pode tirar esse eucalipto, fazer dinheiro, porque o eucalipto cresce novamente, até 3, 4 cortes ele suporta. Então você tem 20 anos aí de uma boa poupança em cima do seu solo, fazendo o bem-estar animal que é tão necessário. Sim, perfeitamente, Chiquinho. Além disso, eu não sei se ligado a isso seria possível falar nesse momento, eu incluo aí também mais um ganho, né, que em breve o produtor vai poder usufruir, ainda não tem isso muito firme e mensurável, eu diria, né? É o quanto de carbono ele está gerando ali a mais, que pode ser utilizado em prol da própria renda, né? Eu acho que essa talvez seja uma quarta evolução, Chico, não sei. Eu acho que não, ele fica inserido na terceira evolução, sim. Mas ele vira uma renda, uma outra poupança, além da madeira. Além da madeira. Ele tem uma outra poupança que é o carbono. Nós não temos métricas no Brasil ainda, porque as métricas que nós estamos usando são países de clima temperado. Sim. E a Embrapa, e só pode ser uma Embrapa que tem reconhecimento internacional, uma chancela da Embrapa é reconhecida no mundo todo. Aí sim, em breve nós teremos as métricas para país de clima tropical, que vai certificar esse carbono no solo. Este sim poderá ser comercializado. Sim, eu acho que estamos caminhando para isso e em breve nós teremos um mercado bastante pujante aí para explorar, né? Esse mercado existe, precisa desmistificar um pouco e tirar um pouco os espertos demais que estão no sistema. Sim. O agricultor por sua própria natureza, ele é mais conservador. Ele precisa acreditar no sistema e acreditar que aquilo vira renda. Em que momento ele acredita? No momento que alguém faz e o dinheiro faz plim-plim no caixa. Sim. Aí ele começa a acreditar piamente no sistema. Mas nós não estamos distantes. Se você me permitir, e ainda nós temos algum tempo, eu vou te dar um exemplo de sistemas integrados de produção que não é ILPF. Pois não, por favor. E cito como exemplo o estado de São Paulo, que tem 64% da borracha natural do país. Sim. O que nós levamos para essa região que predomina aí o noroeste de São Paulo? São José do Rio Preto, a Santa Fé do Sul, se estendendo por toda aquela região, são os seringais do estado de São Paulo. Que começamos a plantar cacau no meio dos seringais, os seringais mais modernos, mais novos, que têm espaçamento e iluminação suficiente, começamos a plantar cacau. Sim. Mas o cacau precisa de sombreamento quando se trata de um seringal mais novo. Então, alguém decidiu que se coloca a banana. Banana é renda muito rápida, receita muito rápida. Cacau no 3º ano, você já tem alguns frutos. E no 6º ano, ele está pleno em produção de frutos. Naquele momento, você começa a sangria da seringueira, você já eliminou a banana. Sim. Então, ele passa a ter 2 rendas num sistema integrado que a gente nunca previu, que é cacau com seringueira. Então, eu estimo, não sei se vocês vão estar aqui para ver, mas eu vou estar, que em 10 anos o noroeste de São Paulo será o maior polo cacaueiro do Brasil. Eu acredito nisso, com todo esse time competente aí trabalhando para que isso aconteça, é impossível de não acontecer, né? Eu acho que só uma questão de implementação, porque tecnologia já existe, né? As métricas, os padrões ideais para se cultivar dessa forma já estão aí, né, Chico? Nós fizemos acordo com a CEPLAC para que nos forneça muda de cacau certificada. Fiz um acordo através da Secretaria de Agricultura. Os técnicos da CAT
que é a extensão Sim. rural do estado de São Paulo, todos treinados e aptos a fazer isso. Nós temos ainda o Vale do Paraíba e o Vale do Ribeira, que estão começando a pensar e começando a produzir cacau. Então, nós temos uma chance enorme. São Paulo, que já é o estado mais diversificado da União em culturas, Sim. poderá se tornar também um polo cacaueiro importante, além da borracha natural que nós já produzimos. Que é expressivo. Absolutamente expressivo. Sim. 64%, Fernando. É muita coisa, né, É Chico? bastante coisa. Espetacular. Você quer comentar mais alguma coisa sobre essa terceira evolução? Vamos... Fernando, isso está só começando. Sim. Se a gente pudesse comparar isso com uma Fórmula 1, nós estamos só na volta de aquecimento de pneus. Sim. Tem toda a corrida pela frente toda... ainda que vai se desenvolver. A gente se orgulha muito Sim. de estar nesse programa, que era um projeto, Sim. se transformou num programa. Eu estou nele desde o início, com muita honra, com muita alegria. Eu vivo pelo mundo fazendo difusão desse sistema e, novamente, eu devo dizer que é um trabalho voluntário. Sim. É um trabalho que gera renda, emancipa o produtor, gera empregos e gera bem-estar para as pessoas e para o meio ambiente. Espetacular, Chiquinho. Eu já tinha ouvido isso de você, né? E o intuito nosso aqui foi materializar isso para o nosso ouvinte, né? Que vai poder degustar um pouco disso e procurar informação, procurar a Embrapa, procurar os órgãos de apoio ao produtor que possa, assim, absorver esse conhecimento, né? E a partir daí partir para um novo momento de sua produção, da sua vida na agricultura. Se for dentro do estado de São Paulo, o estado de São Paulo tem 537 casas de agricultura, Sim. praticamente uma por município. Sim. Ele pode ir lá que tem um técnico da CAT à disposição dele para orientá-lo. Perfeitamente. Essa provocação que eu quis fazer, sabendo de todo esse aparato, né? Só erguer a bola, né, Chiquinho? Só erguer a bola. Em suas recentes viagens pelo mundo, discutindo o agronegócio, já que a gente tocou nesse tema, né, da internacionalização e o poderio do Brasil frente a isso, quais tendências globais você identificou que ainda não chegaram no Brasil, mas têm potencial para impactar significativamente o nosso setor agrícola? O que você tem visto aí fora, Chiquinho, que está por vir? Bom, Conta Fernando, um segredinho para a gente. eu estive em janeiro na China, Sim. falando de agro. Eu cheguei domingo passado de Riad, na Arábia Saudita, Dubai, nos Emirados Árabes, e Abu Dhabi, também nos Emirados Árabes. Sim. O Brasil é visto como o supermercado do mundo. Eu imaginava assim, como eu vejo que é, né? São países... Mas não com essa palavra. Exato. O Brasil é visto como o supermercado do mundo. Uhum. São países que têm muito dinheiro, têm organização, têm planejamento, mas definitivamente não têm condições de produzir ou de processar produtos primários. Sim. Que alguns países que nós exportamos, a gente exporta produto primário, que não é ruim, é bom, porque também vende tecnologia, mas se vender um produto industrializado, certamente nós estamos gerando mais empregos, mais mão de obra e, consequentemente, mais valor nesses produtos. Eu acho que é um grande desafio do Brasil. A grande demanda do mundo é demanda por alimentos, Fernando. Sim. O mundo busca segurança alimentar. Eu trouxe de lá um número que me assusta. Nós temos ao redor do mundo 700 milhões de pessoas passando fome por não ter alimento, não ter condição de comprar, Terrível. não tem renda para comprar e não tem onde comprar, que é um grande complicador para essa gente que passa fome. Temos também um paradoxo no Brasil. Nós temos muita gente aqui passando fome também e vamos dizer, por outro lado, nós exportando alimentos. Absurdo, né? É um paradoxo, recorde mas em é um cima de paradoxo recorde. porque no Brasil falta renda. Sim. As pessoas não têm renda para acessar o alimento, o que é um verdadeiro pecado. E aí entra a demanda e a necessidade de políticas públicas adequadas para a geração de emprego, para que essa gente alcance recursos para se alimentar adequadamente. Perfeitamente. É o que todos nós esperamos, né, que aconteça o mais rápido possível. E o que depender da gente, a gente vai estar aqui para tentar ajudar de alguma forma, né?
Ô Chiquinho, diante disso tudo, com a AgriShow de 2024 no horizonte, está para acontecer, né, mais um mês e meio aproximadamente, baseado em suas observações e tendências identificadas em suas viagens, seu conhecimento extremamente rico, né, do Brasil em si e do Brasil inteiro, né, que eu sei que você corre o Brasil inteiro, o que você acredita que os produtores podem esperar em termos de inovações, tecnologias e temas-chave que estão sendo discutidos em destaque durante o evento da AgriShow, que começa agora dia 1º de maio? Ele começa, na verdade, dia 29 de 29, abril, né? vai até 3 de maio. Por conta do final de semana. Sempre a gente conta o feriado de 1º de maio como referência. Referência, sim. Então, o que pode esperar e o que eles vão ver aí são modernas tecnologias para minimização de custos e aumento de produtividade. Essa combinação é uma combinação perfeita. Talvez eu te cite um exemplo. Plantio. Um saquinho de semente custa muito caro. Então, nós temos que ter uma plantabilidade perfeita. Eu quero 5 sementes por metro ou 50 sementes por 10 metros, que é uma coisa um pouquinho diferente, uma conta para se fazer. Essa máquina que tem que me colocar no espaçamento necessário e não ter quebra de semente, não ter semente dupla. Sim. Eu não posso ter desperdício, eu não posso ter perda no plantio. Se eu faço um plantio bem feito, isso pressupõe que eu tenho que ter tratos culturais bem feitos. Sim. E pressupõe que eu terei uma colheita bem feita. Então, o que nós estamos buscando? Uma plantabilidade melhor, pulverização dentro dos tratos culturais, pulverização localizada, e se quiser eu explico um pouco melhor. Com inteligência artificial, com drones, porque no passado, quando eu tinha uma incidência de praga, eu tinha que fazer uma pulverização em área total. Sim. Hoje, a tecnologia no momento me permite fazer a localização da incidência de alguma doença. A gente vai com um drone, pulveriza aquele local, faz uma bordadura de segurança. Com isso eu tenho ganho, porque defensivo é muito caro, sim, ninguém quer jogar fora. Tenho ganhos ambientais estupendos, porque eu não estou fazendo pulverização em área total, sim, só mesmo onde é necessário. É como o cidadão que tem um machucado no braço, ele cura o machucado, não precisa tratar o braço inteiro. Sim. Então, a lavoura a gente fazia assim no passado, exato, por falta de tecnologia. E aí, quando a gente entra, Fernando, na colheita, aí está o grande segredo. Porque se eu plantei bem, se eu fiz tratos culturais adequados, pressupõe que eu tenho que ter uma boa colheita, eu não posso ter perda. Sim. As colhedoras hoje, no passado, como é que você fazia? Você começava uma colheita 5 horas da manhã, 6 horas da manhã. Sim. Eu tenho uma incidência de orvalho. Uhum. Então a palha está mais pesada. Está mais úmido. Está mais úmido. 1 hora depois eu tinha que estar parando a máquina para regular. Sim. 2 horas depois eu tinha que parar a máquina para regular novamente, porque vai secando. 12:00 o sol está estalando e a gente só colhe com período seco. Sim. Eu tenho que regular a máquina novamente. E hoje não precisa mais nada disso. A máquina faz a colheita, faz a regulagem. A máquina faz a medição de umidade. Se está com muita umidade, a máquina para. Se está com baixa umidade, a máquina te avisa. Se você continua ou não, é uma opção do sistema. Sim. Então, aí, na sequência disso, vem o transporte, para que eu não tenha perda no transporte da colhedora para o caminhão, do caminhão para o silo, do silo para o trem ou para o caminhão que vai transportar até o destino, sejam as moageiras ou o porto, eu não posso ter perda. Então, nessa esteira se desenvolveu tudo isso, inclusive os caminhões, para que não tenha aquele que você andava atrás de um caminhão no passado e vinha batendo grão de soja, sim, grão de milho no seu para-brisa. Hoje não tem mais, não pode ter. Sim. Porque daqui a Santos eu perco 800 quilos, sim, de uma safra, é muita coisa. Mas não é um caminhão. São milhares e milhares de caminhões. Sim. Então não tem mais perda. A perda é muito grande. Minimiza. Sim, minimiza muito. O objetivo é sempre minimizar. E até por isso o Brasil, né, como um todo, vem tendo safras recordes justamente por essa evolução tecnológica também. Sim. Né? O que permite o produtor ter mais renda, aumentar sua produtividade e também contratar mais gente.
é necessário que nada disso acontece no estalar de dedos, né? Então, acho que é uma cadeia assim que só cresce. A primeira condição para você ter ganhos é não ter perdas. Sim. Se você não tem perda no plantio, não tem nos tratos culturais, não tem na colheita, você já tem quilos a mais na sua colheita. Sim. Então, é o primeiro ganho. O segundo ganho são os ganhos de produtividade, com sementes adequadas para cada região e cada período de plantio. A janela correta. Essa variedade você planta daqui a aqui. Esse ano é um ano mais difícil. Muito mais difícil porque nós tivemos chuvas irregulares, temos falta de chuva. Você vê, tem uma música que diz, né? São as águas de março fechando o verão. Sim. Cadê as águas de março? Cadê, né? Nós estamos aqui numa onda de calor gigante e não vieram as águas de março. Que é extremamente necessário para que muita coisa aconteça. A quebra de safra de soja e tantos outros produtos em função desse tempo instável, né, que afeta o mundo inteiro. Não é que faltou água, né, Fernando? Sim. Você encontra uma fazenda aqui que choveu, está colhendo bem, você encontra uma fazenda vizinha que não choveu. Sim. As chuvas não foram regulares do país inteiro. Em contrapartida, os preços das commodities estão muito baixos. Melhoraram. E tem uma razão para isso. Tem uma razão. A Argentina, que vinha sofrendo muito com perda de safra, a Argentina vem vindo com safra cheia. Foi favorecida, né? Foi favorecida, porque a gente vinha à Argentina com 23 milhões de toneladas, esse ano vem vindo com no mínimo 45 milhões. O Rio Grande do Sul, que é muito próximo da Argentina, também vinha acumulando perdas e esse ano deve entregar mais de 20 milhões de toneladas. Então, o preço baixa, né? Acaba equilibrando, isso prejudica aquele produtor que não colheu ou colheu pouco. Sim, sem dúvida. Espetacular. Eu espero que realmente, né, tanto essa questão de tecnologia como a questão de clima, haja uma possibilidade melhor a partir desses anos seguintes, mas clima ninguém regula, né? Ninguém controla. O que a gente tem que fazer é continuar a nossa luta aí para começar a desenvolver cada vez mais as tecnologias e inteligência para que isso seja propagado, né, e seja ampliado. Fernando, e a AgriShow o seguinte, é a vitrine. É uma baita vitrine e também para um aprendizado incrível, né? Uma universidade a céu aberto. Sem dúvida nenhuma. E o agricultor sabe lidar com essas intempéries, com essas condições climáticas adversas, mas ele sempre conta com a tecnologia. Sementes mais produtivas em período seco. Sim. Sementes mais produtivas que suportam veranico. Sim. Porque, Fernando, não é uma atividade fácil. O agricultor vive alavancado porque ele depende de investimentos, porque se ele não fizer grandes investimentos, ele não prospera, não tem ganho de produtividade, não tem ganho de produção. Sim. Agora, é uma indústria a céu aberto, ele está sempre correndo riscos. Perfeitamente. Ô Chico, nossa, eu só quero sua gratidão aqui por ter você aqui, né? Muito obrigado por compartilhar sua trajetória e tantas informações conosco nessa manhã tão agradável, ditando aí as tendências do agronegócio e das oportunidades que estão por vir, né? Ao nosso público que está à frente dessas atualizações, foi um prazer te receber aqui, que o nosso público vai poder contemplar bastante o que foi dito aqui, que foi uma aula, né, com relação ao agronegócio que está por vir. Eu acredito que nós temos muito a conquistar ainda, sobretudo na questão de utilização dos créditos de carbono, que é um mercado que está se formando, né, ainda aqui no Brasil, está para ser melhor regulamentado, né? Já existem produtos financeiros que podem premiar esses agricultores, porque tanto a pequena propriedade tem a sua reserva, quanto o grande produtor também tem a sua reserva, que é um percentual da área total, né? Então, acho que vai ser uma moeda importante para todos em breve. No capítulo de ESG, a gente vai tratar bastante disso. E foi só um insight aí, se você quiser comentar,
A gente só tem a agradecer mais uma vez. Fernando, o crédito de carbono ainda tem alguns mitos, alguns medos Sim. em cima dele, mas ele é um fato e poderá e vai se tornar uma grande fonte de renda para o produtor. Aquele produtor que se organiza, ou se organiza em grupo, ou se organiza sozinho, mas é mais uma safra que ele pode ter na sua propriedade. Sim. Porque todos têm carbono armazenado no seu solo. E é bom que ele permaneça lá. E aí, se você quiser, numa outra oportunidade, a gente vai falar de ILPF. São sistemas integrados de produção, que são verdadeiras usinas de sequestro de carbono. Sim. Isso aí cabe um capítulo inteiro só nesse tema. Só nesse tema. Por isso que eu fiz essa pequena provocação, porque eu sei que tem muita coisa boa aí. Tem muita coisa boa já funcionando. Já funcionando, né? Exato. Com alta produtividade, com um triplo de renda que se tem numa agricultura convencional. Sei bem disso. Exatamente. E as isso. aulas foram tidas com você, logicamente. E será um prazer abordar esse tema aqui. E mais uma vez te agradeço, deixo para você encerrar da maneira que você achar pertinente. Bom, Fernando, eu agradeço porque nós temos que olhar o seguinte: São Paulo tem mais de 95% da população que é urbana. Sim. O país inteiro, com São Paulo junto, tem 85% da população que é urbana. Sim. Essa população não produz nada, mas ela consome, ela tem necessidade de continuar consumindo, se alimentando, no mínimo, na pior hipótese, 3 vezes ao dia. E alguém tem que produzir isso, produzir com qualidade, aumentar a produtividade, produtos saudáveis entregues ao consumo e tirar os mitos, né? Nós temos muito mito na agricultura. Tira o mito, tira fora. Olha para a nossa mesa do café da manhã, o nosso almoço, o nosso jantar, não tem nada que não vem do agro. O agricultor não precisa nem ser, vamos dizer, o agricultor não precisa de defesa, precisa apenas do reconhecimento de quem se alimenta todo dia. Nós estamos aqui vestidos de agro, né, Chico? Vestidos de agro, É. acabamos de tomar um café ali, agro, É. Tomamos, tinha açúcar ali, é agro. É agro, é tudo. Comemos um pão de queijo, é agro. Sim. Então, nós somos agro, né? Sem dúvida. Da cabeça aos pés. Inclusive a água, né? É um Água. recurso importantíssimo. Recurso que se bem... importantíssimo, insumo importantíssimo, que a água que se consome no centro urbano é produzido nas nossas nascentes que estão Protegidas. nas propriedades rurais. Sim, e protegidas. Protegidas. Sim. E aí entra novamente meio ambiente, ESG e sequestro de carbono. É isso aí, muito bom. Mais uma vez, obrigado. É um imenso prazer estar aqui com você, falando de agricultura, né? Tendo uma aula, na verdade, de agricultura brasileira e, sobretudo, aqui no estado de São Paulo. E a Evoinc só tem a agradecer esse momento. Não me agradeça, Fernando, eu vou fechar dando um dado tão importante para o Brasil e para o meio ambiente. Os Estados Unidos recolhem e reciclam 30% das embalagens vazias de agroquímicos. A Alemanha, que vive nos pregando lições, recolhe e recicla 67%. O Brasil recolhe e recicla 94% das embalagens vazias de agroquímicos, com regras estabelecidas pelo INPEV, 400 e tantas unidades do Brasil já de recolhimento de embalagens vazias que se destinam à reciclagem. Por que o agricultor faz isso? Porque ele tem que fazer a tríplice lavagem, perfurar essa embalagem, recolher e levar no posto de recolhimento, porque ele não quer embalagem vazia de agroquímico na propriedade. Sim. Então, eu devo dizer que o agricultor brasileiro é consciente dos princípios da preservação do meio ambiente. Perfeitamente. Eu tive o prazer de conhecer esse projeto desde o início, quando implementado lá na Coplana, Sim. de Guariba, Jabuticabal, há aproximadamente 30 anos. Eu né? vou fazer uma menção à sua grande Guariba. Sim, Foi a primeira unidade de recolhimento de embalagens vazias, foi feita em Guariba. sim. E aí se propagou para o Brasil todo com mais de 400 unidades de recolhimento. Como modelo, né, Chiquinho? modelo. Foi um modelo bem implantado,
né, que foi replicado para o Brasil todo. A e prova isso, disso é o resultado que deu. sem dúvida nenhuma. E eu tive a honra de participar disso, porque na ocasião eu trabalhava no banco da cooperativa, que é a Copicred, a qual eu devo muito também, né? Então é um grande prazer relembrar de tudo isso e mais uma vez ter a sua aula aí, que desde o início já sabia isso, né, muito próximo das entidades desenvolvedoras dessa tecnologia. E apoiadora. E apoiadora, sem dúvida nenhuma. Exatamente. Pela Eu que BAG, agradeço, Fernando. a BIMAC, né, o LID, que você faz parte, é o presidente do LID, né, no agronegócio, e tantas outras entidades importantes das quais você faz parte. Sim. Sem Com muito dúvida. orgulho por todas elas, viu, Fernando? Sim. Muito orgulho porque a gente está contribuindo. Eu, que já fiz 20 anos, eu estou na minha fase de legado. Sim, Então, esse é o meu propósito. perfeito. A gente só tem a agradecer, né? Em nome da Evoinc, em nome de Ribeirão Preto e região, e o Brasil, por que não dizer, muito obrigado, Chiquinho, por fazer tudo isso para o Brasil, né? E em 90% dos casos ou mais, de maneira voluntária. É espetacular o legado que você está deixando para a gente. Eu que agradeço, Fernando, eu agradeço a todos e que tenham paciência Sim, e ouvir até o final, porque eu acho que tem alguns pedacinhos aí importantes. sem O dúvida. nosso propósito é motivar as pessoas para que façam melhor. Perfeitamente. Espetacular, Chiquinho. Muito obrigado mais uma vez.